olha, gente, quarta-feira, vocês que acompanham o Ver Mais já sabem, é dia do quadro Fala Doutor. Então, e hoje nós vamos falar de um assunto aí muito comum, né? Que a gente sempre escuta falar muito, mas que às vezes a gente tem até algumas dúvidas a respeito. É cistite. E quem vai conversar com a gente é o urologista Marcelo Setti. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Maricela. É um prazer estar aqui. A gente que agradece a sua presença. Então, doutor Marcelo, conta pra gente, cistite. O que é cistite? Cistite nada mais é do que uma infecção da urinária. As infecções urinárias, elas podem ser tanto do trato alto, que é do rim, como da bexiga. Quando ela é da bexiga, nós chamamos de cistite. Então, cistite, sim, é sinônimo de infecção urinária. É, porque até quando eu estava dando uma pesquisada sobre o assunto, eu vi que muita gente confunde, porque tem pessoas que dizem que não é uma infecção urinária, tem gente que diz que é uma infecção da bexiga. Então, você acabou de dizer que sim. É uma infecção urinária, né? É uma infecção urinária. E ela é muito mais comum nas mulheres. Por quê, doutor? As infecções urinárias são mais comuns nas mulheres por causa da anatomia feminina. É muito mais fácil as bactérias entrarem em contato com a uretra feminina e, consequentemente, com a bexiga. Isso faz com que elas tenham mais frequência de ter essas infecções. Entendi. E tem alguma idade em que ela acaba sendo mais recorrente? Nós normalmente dividimos as cistites, em termos de tratamento, em mulheres que têm uma vida sexual ativa, mais jovens, e as mulheres que já passaram da menopausa, que também podem ter vida sexual ativa, lógico, mas que elas têm uma deficiência de estrogênio. É uma segunda situação que também desenvolve mais infecções urinárias. Então é mais comum na mulher jovem e na mulher de meia idade. Entendi, mas nos homens também acontecem casos de cistite, né? Sem dúvida. As infecções urinárias nos homens do tipo cistite são mais relacionadas à próstata, daí nós chamamos de prostatite. É um pouco diferente, mas a situação é muito parecida. Tá, enquanto a gente conversava aqui um pouquinho antes, você me disse inclusive que existe a cistite de repetição. Sim. Explica pra gente o que é. Cistite de repetição nós consideramos quando as mulheres têm uma infecção urinária, uma cistite, pelo menos num episódio de 3 vezes ao ano. Quando isso acontece até 3 vezes ao ano, nós consideramos cistite de repetição. E elas devem ser investigadas com um pouquinho mais de cuidado do que a cistite simples e comum. Tá certo. Agora, doutor Marcelo, a cistite, até que ponto ela deve ser levada a sério mesmo? Ela pode ser acabar num quadro mais grave mais pra frente? Sim, exatamente. A cistite ela é muito importante de ser considerada e ser como um quadro importante, principalmente porque ela pode evoluir com uma infecção mais grave, que nós chamamos aí sim de uma infecção generalizada. Até em última situação ela pode chegar, que é o que a gente chama de septicemia, que é muito sério. Então, cistite sim, deve ser levada a sério. Tá, e qual é o primeiro sintoma assim, da cistite? A maioria das pessoas, das mulheres com infecção urinária, elas estão relacionadas basicamente à ardência para urinar e aumento da frequência urinária. Bem como urina com um cheiro mais forte, urinando aos pinguinhos, com bastante dor. Isso geralmente é típico da cistite. E nesse caso a primeira coisa é procurar um especialista mesmo, não tem outra saída. É o melhor tratamento, principalmente, é a melhor situação, principalmente porque daí você pode fazer um exame de urina, identificar qual é a bactéria que está acometendo aquela paciente e aí, consequentemente, utilizar o antibiótico adequado para aquela situação. Tá, o tratamento ele é feito então com antibiótico ou tem alguma outra maneira de tratar a cistite? O tratamento da cistite, ela pode e deve ser feita com antibiótico quando a bactéria é evidenciada. Agora, o que nós temos que fazer além disso é cuidar com a prevenção das próximas infecções, né? Tá, e sobre prevenção, inclusive tem algumas atitudes, algumas maneiras, uns hábitos, né? Mudança de hábito mesmo, que podem prevenir essa infecção, né, doutor? Quais seriam? Exatamente. A infecção urinária na mulher, ela pode ser prevenida de várias formas. As mulheres com infecção urinária mais relacionadas ao ato sexual, elas devem ser tratadas principalmente com urinar antes e depois do ato sexual, tomar bastante líquido. Na hora que vai urinar, não ficar segurando muito a urina, né? Que é uma coisa que as nossas mães sempre nos dizem, né? A higiene sempre é importante que seja feita de frente para trás, para evitar que as bactérias venham da região do ânus para frente. Tá certo então, doutor. Então algumas pequenas dicas aí para o nosso dia a dia para evitar a cistite. Muito obrigada pela sua presença aqui no Ver Mais. Obrigado, foi um prazer estar aqui.